Começam agora as aulas do 5º ano do Ensino Fundamental. Vem aí, Língua Portuguesa. Tudo bem com vocês, crianças? Vamos para mais uma aula de Língua Portuguesa do 5º ano? Então, espero que vocês estejam com o material de vocês separado. Vamos continuar utilizando a folha de atividade referente à unidade 10, então essa aqui com vários gráficos, e o caderno de vocês aí do ladinho. Bem, os objetivos da nossa aula de hoje: reconhecer a função de tabela e gráficos no texto lido, escrever corretamente o plural das palavras terminadas em -ão. Vocês lembram que na aula passada nós iniciamos com uma tirinha? Hoje a gente vai continuar aqui com algumas partes dessa tirinha. Então vejam lá, o que nós vemos aqui? Então anoiteceu, o cachorrinho ficou lá e aqui ele está gritando ali, né? Canhãe, canhãe. Chega o outro cachorrinho e fala o quê, ó? Tadinho, foi abandonado? Tá maluco? Meu dono só é distraído. Assim que lembrar de mim, vem me buscar. Sei, há 10 anos meu dono também se distraiu. Fome, frio, medo, o que falta ainda? Então vejam, né? O cachorrinho, mesmo abandonado, ele ainda fala para o outro lá que o dono dele se distraiu, que o dono dele vai voltar. Mas, né, ele nunca ficou ali sozinho, né? Então, tá com fome, tá com frio, tá com medo. O que mais, né, que pode acontecer? Aqui no último quadrinho ali não fica tão visível, mas está começando a cair uma garoa. Mas e além dessa garoa, o que a gente viu que pode acontecer com o bichinho quando ele fica na rua? Isso mesmo, né? A gente viu lá que ele fica vulnerável, que ele fica exposto, né, a maus tratos e a outros sofrimentos necessários, a doença, né, um possível atropelamento. Então vejam que aqui, né, ele tá com essa carinha dele, essa expressão dele aí bem triste, né, por ter sido abandonado. Então, vamos continuar lá, pegar o nosso texto, né, e retomá-lo então. Lembram lá o título? Uma pesquisa exclusiva revela: o brasileiro compra animais sem pensar nas implicações, não os castra e os abandona por motivos fúteis. Então, nós tínhamos parado a nossa leitura neste primeiro gráfico aqui sobre a experiência de ter um bicho de estimação. A gente vai continuar deste gráfico aqui agora, animais abandonados no Brasil. Então, acharam lá no texto de vocês? Ótimo. Então, vamos observar o gráfico lá. Então, este gráfico, né, é um gráfico com dados também em uma estimativa. Então, não tem como contar ali quantos animais abandonados tem, quantos animais estão na rua. Mas a OMS, então a Organização Mundial da Saúde, ela fez aí uma pesquisa e ela faz uma estimação que existam 10 milhões de gatos e 20 milhões de cães abandonados no Brasil, gente. Vejam só a quantidade. Se a gente for ver no mundo, essa estimativa sobe para 200 milhões de animais abandonados. Então, é um número muito grande, né? Então, e a gente vê aqui que são mais cães abandonados do que gatos, né? Até porque o gato, ele tem uma vida bem mais curta quando ele está, né, na rua, ele acaba aí morrendo mais rápido, digamos assim. Ele vive, às vezes, uns 3 anos só na rua. O cachorro vive mais tempo, né? Então, é um número alarmante. Continuando então aqui, ó, 30 milhões de animais abandonados. A cada 100 cachorros, apenas 6 são adotados. A boa vontade das pessoas não dá conta da quantidade de animais necessitados.
Então, se a gente for ver isso em um gráfico, né, a gente vê o quê? Que em um total de 100 animais abandonados, apenas 6% é adotado, né? Então, de 100 cachorros, 6 são adotados. Os outros 94 continuam, né, na rua ou às vezes vão para algum abrigo. Bem, então continuando a leitura lá do nosso texto, vamos agora para esse tópico aqui, né? Histórico de abandono de animal. Entre os brasileiros que já tiveram um cão ou um gato e não tem mais, 14% justificam a separação alegando mudança de residência. Parte dessas famílias certamente não teve alternativa, como mencionado no tópico anterior. Então, lá na aula passada, a gente falou, né, que aquele professor Dias lá, ele falava que tinha motivos ali que eram, de certa forma, justificáveis, né? Então, parte dessas famílias certamente não teve alternativa. Mas pelos dados de abandono, porém, grande parte poderia planejar a mudança junto com o animal e não fez. Outros explicam a separação alegando motivos que poderiam ter sido evitados com algum planejamento. Leia os detalhes abaixo em cor de laranja, estão os motivos questionáveis para justificar a separação do animal. Então a gente já vai ver lá na tabela aquilo que está em laranja, né? São ali dados que poderiam ser planejados melhor. Mesmo as pequenas parcelas de participantes que deram as respostas indicadas em laranja abaixo ajudam a piorar significativamente o problema, porque as porcentagens se aplicam sobre milhões de domicílios que escolhem ter animais. Entre os que já tiveram cães e gatos e não tem mais, 67% responderam que ele morreu, 5% que foi envenenado e 2% que foi roubado. Esses motivos estão em cinza. Então veja, aqui nós vamos ter a tabela que a professora também separou, na parte laranja e na parte cinza. Então o que ali na reportagem fala? Que em laranja estão motivos que poderiam ter sido evitados. Então aqui, né, seriam aqueles motivos fúteis que o autor coloca lá no título. Motivos que poderiam ter sido planejados ou pensados antes, né, as implicações ali. Então qual que é a causa aí de perder o bichinho de estimação? Então a primeira lá, ó, mudei de residência e não pude levá-lo comigo. Então 14%. Depois, não tinha tempo suficiente para cuidar dele como gostaria, 3%. Ele se perdeu, 3%. Tive de deixá-lo porque o comportamento dele era inadequado, 2%. Tive de deixá-lo porque meu filho nasceu, 2%. Tive de deixá-lo porque um membro da minha família era alérgico, 2%. E tive de deixá-lo porque era muito caro, 1%. Então, o que o autor falava lá? Que mesmo esses números aqui sendo baixos, né, a gente olhando aqui 3, 2, 1, são números baixos, mas eles são uma porcentagem de milhões, né? Então, não é só 3 animalzinho que foi ali abandonado porque a pessoa não tinha tempo de cuidar, né? Se a gente for ver lá, dentro de milhões, vão ser já 3.000, né? Então é muito bichinho. E vejam que são motivos que a pessoa poderia ter pensado antes. Então ela poderia ter pensado se ela ia ter tempo de cuidar, se esse bichinho não ia lá, o gato, ele arranhou o sofá, o cachorrinho comeu o chinelo, esse comportamento dele é inadequado, não quero mais ele. Mas a pessoa deveria pensar, né? Teve um filho, será que o bichinho não pode conviver junto com a criança? Havia alguém que era alérgico, mas não se sabia antes que essa pessoa era alérgico. Tive que deixá-lo porque era muito caro. Então, são as implicações, são os cuidados, alimento, né? Fica doente e tem que ter um remedinho, então tem que ter esses cuidados. Bom, aí em cinza tínhamos lá causas que são justificáveis. Então, ele morreu, então aqui ele não foi abandonado, né? Então, morreu 67%, diz que perdeu o bichinho quando, né, ele morreu.
ele foi envenenado. Então, também, né, com certeza, esse animalzinho acabou morrendo, 5%. E ele foi roubado, 2%. Então, olha aqui, ó, a culpa não é deles, é de quem os abandonou. Veja aqui, ó, cada um deles tem um motivo para ter sido abandonado. Ó, roí um sapato, a minha dona foi de férias, os meus donos vão ser pais, arranhei o sofá novo, o meu dono mudou de país, a minha dona é alérgica. Então, a culpa não é do bichinho, é de quem deixou o bichinho abandonado lá. E abandonar é crime, gente. Então, o abandono é crime, ele gera multa e pode gerar até prisão. Então, eu acredito que vocês já viram ali, a gente já viu, né? Tem algumas pessoas aí que são filmadas abandonando o bichinho, que são filmadas maltratando o bichinho. Então, o abandono, ele é um maltrato e ele é crime. Então, e além de tudo, né? Além de ser um crime, tudo que ele causa aí para o bichinho. Bom, o outro subtópico que nós tínhamos lá, né, era negligência com a castração. Então, atualmente, a castração de machos e fêmeas pode ser feita sem dor e sem alteração do comportamento natural dos animais. Há ONGs, então organizações não governamentais e escolas de veterinária que prestam o serviço gratuitamente. Restam poucas justificativas para que muitos donos ainda permitam a proliferação descontrolada de animais. Então, né, aqui a gente vai ter um gráfico sobre essa castração ou esterilização e a professora dividiu ele também aqui em duas partes. Então vejam lá, dos donos de cães. Então se a gente só olhar o desenho aqui, a gente já vê, ó, que em cinza, né, é a quantidade aqui castrado. A gente já vê que é menos da metade. Então 24% dos donos de cães tem a fêmea castrada e 19% tem o macho castrado. Não castrados são 33%, né, de machos não castrados e 23% de fêmeas não castradas. Então vejam que a quantidade aqui de não castrado é bem maior do que a castrada. E o que a gente leu ali no texto? Que hoje em dia a castração ela é sem dor, né? Existe ela gratuitamente. Aqui no município a gente tinha o chamado castramóvel, agora não tem mais esse que se movimenta, mas ainda tem a castração, né, gratuita. Então, procurando, né, se informando bem, a gente encontra, né, ou ela gratuita ou por um preço bem acessível. Então, aqui o gráfico com relação aos cães. Agora, ó, o gráfico com relação aos gatos. 36% tem a fêmea castrada e 37% tem o macho castrado. Então, vejam que os donos de gatos castram mais, né? Os gatos aqui nós temos mais da metade deles são castrados. 21% não tem o macho castrado e 6% não tem a fêmea castrada. Então, a gente vê que os donos de gatos, eles têm uma responsabilidade ali, de certa forma, maior, ou pelo menos eles têm, talvez até um receio, né, que a gata aí acabe ficando prenha e daí são muito gatinho, não consegue cuidar, e de como o gato é um animal que não fica tão preso, né, que tem mais essa mobilidade para sair de casa, talvez esse seja o motivo que os donos acabem aí procurando mais o castramento desses animais. Bom, por que é importante castrar o pet? Porque um casal de cães em um ano ele pode ter aí 2 crias, então são 12 cães. Esses 12 cães, eles também vão se multiplicando, né? Então, em um ano era um casal, eram 2, gerou 12. Esses 12, cada um deles, né, junto com outro cachorro aí, vai gerar mais 12. E assim, né, juntando toda essa quantidade, em 6 anos vão ser 67 mil cães, se não forem castrados. E os gatos, então, em um ano, um casal de gatos gera 20 gatos. Em 6 anos, isso pode chegar a 420 mil gatos. Então, vejam essa importância, né, de castrar para que
esses animais, né, sejam... então, se eu tenho um gato, eu vou cuidar bem dele, né? Se eu tenho um cachorro, vou cuidar bem dele, vou castrar, ou então, não quero castrar. Mas então, vai ter que pensar nessa responsabilidade que pode ser, que você pode ter e não simplesmente ir jogando os animais na rua para ir aumentando ainda mais. Então, por isso que é importante essa castração. E, né, uma curiosidade aqui para vocês, a palavra pet, né? Por que a gente chama os animais de estimação de pet? Então, se a gente for pesquisar essa origem aqui da palavra pet, ela tem várias explicações. Uma delas é que a palavra pet vem do francês petit, né, que significa pequeno, né? E do próprio inglês, que pet, né, em algumas traduções aí é a questão de predileto, de preferido. Então, né, foi se adquirindo no inglês, né, as pessoas falam meu pet dog, então meu cachorro preferido, meu cachorro predileto. Então, uma curiosidade só para vocês da onde aí a palavra pet. Bem, então, castração. Você sabia, para cada pessoa que nasce também 15 cães e 45 gatos. E o pior, não há lares para todos eles. Por isso, esterilize, castre seus animais e evite vários problemas, entre eles o abandono. Então, evitar esse abandono aí de animais. Bom, falando ali da castração, então nós temos a frase aqui, ó, castração de cães é muito importante para evitar milhões de animais abandonados. Então a gente já viu, né, a professora já falou, então essa importância aqui, né, de castrar os cães. Bom, por que a professora, né, negritou, destacou essas duas palavras, cães e milhões? O que essas palavras aí têm em comum? O que a gente pode observar nessas palavras? Isso, muito bem. As duas aí são palavras que levam, né, aqui o sinal gráfico til, e elas estão no plural, né? Então, elas estão falando de mais de um, né? Então, cães, né, que seria aí o plural da palavra cão, e milhões, o plural da palavra, isso, milhão, né? Então, se eu falar 1 milhão, né, 1 milhão, 2 milhões, né? Um cão, 2 cães. Então, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre o plural das palavras terminadas em ão, tá? Aqui nós temos mais uma palavra aqui, né? Castração. Como será que ficaria o plural ali de castração? Se eu for falar, neste mês foram realizadas várias... Isso, castrações, né? Então, o plural aqui, castrações, o plural de castração. Bom, observando aqui, vocês já podem ver uma coisa aqui. O plural dessas palavras é igual, elas terminam com ão, mas aqui, se a gente observar cães e milhões, não terminou igual, né? Aqui terminou com ães e aqui com ões. Então, o plural de palavras terminadas em ão, ele pode acontecer de 3 formas diferentes. Então, olha lá. Pão, como que é o plural de pão? Pães, né? Então, olha lá, termina com ães. O plural de bênção, como será que é o plural de bênção? Bênçãos, ó, só acrescentou o S, não mudou a palavra. E limão, limões. Então, olha só, são 3 formas diferentes do plural de palavras terminadas com ão. Professora, como que eu vou saber? Tem uma regra? Não tem uma regra que te ensine direitinho, que te explique direitinho quando que eu passo para o plural, com ães, com ãos ou com ões. Como que eu vou aprender? Praticando. Lendo, observando, procurando falar às vezes, né,
a palavra ali, pensar, nossa, ficou esquisito, será que é assim mesmo? Eu vou procurar no dicionário, vou procurar no Google, vou perguntar para alguém. Então não tem, né, uma forma da gente dizer assim, ah, é desta forma, né? Você tem que memorizar, tá? Bom, pra gente assim, observar um pouquinho essas palavras, então a professora trouxe aqui, né, um joguinho aqui pra gente pensar um pouco. Então, né, o plural ali da palavra cão. A gente já viu lá no texto, esse tá fácil, né? Então, né, no singular, cão. No plural vai ficar como? Isso mesmo, cães. Essa vocês já viram ali escrito, então já vai memorizando. Que o plural de cão é cães. Vamos ver outro aqui. Portão. Como será que é o plural da palavra portão? Então, um portão, dois portões, né? Então, dois portões. Então, o plural da palavra portão, portões. Aqui, mão, né? E aqui, como seria o plural? Mãos, muito bem. Pão, a professora deu lá no exemplo também. Vocês lembram como que fica o plural de pão? Pães, né? O pão aqui é uma palavra que a gente pode treinar bastante na prática, né? Porque tem pessoas que às vezes vão lá comprar pão na padaria, na mercearia, chega lá e fala, quero 5 pão. Não é 5 pão, né? Se é mais de um, é pães. Então já treina lá na sua fala, né? Eu quero 5 pães. Vai treinando e a palavra vai, né? Você consegue ir memorizando ela. Agora aqui, o plural de coração. São vários corações. Muito bem. Plural de leão, como que fica? Fica leões. E o plural de capitão, como será que é? Capitães. Irmão. Qual será o plural de irmão? Isso mesmo, irmãos. E agora o plural de cidadão. Cidadãos. Então vejam que nós temos aí várias formas e a gente só vai conseguir, né, aprender memorizando, treinando essas palavras. Então, aqui a professora vai deixar, são as mesmas palavras que a professora mostrou ali. A professora vai deixar elas aqui para vocês copiarem e colocarem o plural. Tentem lembrar lá, vamos ver quem que consegue lembrar do plural de cada uma dessas palavras. Tá? E depois a professora volta para a correção. Vamos lá?
Vamos conferir então e ver se vocês conseguiram lembrar aí, por mais que a professora passou rapidinho nas palavras. Então, cão, todo mundo tem que ter acertado. Como mesmo que fica? Isso mesmo, cães. A gente viu ali no texto, né? Pão, pães. Capitão, capitães. Olha só, as três aqui terminada em ães no plural. Portão, como que ficou? Portões. Coração, isso mesmo, corações. E leão, isso, leões. Irmão, irmãos. Mão, isso, mãos. E cidadão, cidadãos.
Então, olha só, aqui dá pra gente ver bem, né? Então, aqui terminado em ans, em ons e ãos, tá? Então, somente treinando que a gente vai conseguir, né, memorizar essas palavras. Bom, aí nós temos aqui 3 questões para vocês responderem, observando o gráfico e observando a tabela aí do texto. Então, letra A, qual a quantidade de animais abandonados no Brasil? Então, lembra que nós temos um gráfico lá que traz essa estimativa. Letra B, qual foi a maior causa de perda de animais de estimação? Então, temos lá na tabela, né, qual foi aí essa maior causa. E letra C, a porcentagem de animais castrados é maior entre cães ou gatos? Então, copiem as perguntas e observem os gráficos para vocês estarem podendo responder, tá? 9 minutinhos para essa atividade.
Vamos corrigir a atividade? Então vamos lá. Responda a questão. Qual a quantidade de animais abandonados no Brasil? Então, a gente viu esse gráfico, que é um gráfico que foi feito, né, a partir, né, de uma estimativa da Organização Mundial da Saúde. Então, não é um número exato, é uma estimativa. Então, estima-se que tenham 10 milhões de gatos abandonados e 20 milhões de cães abandonados, que dá um total de quantos animais abandonados? Isso mesmo, 30 milhões. Então, são 30 milhões de animais abandonados pelas ruas aí do nosso Brasil. A próxima questão. Qual foi a maior causa de perdas de animais de estimação? Então, pegando lá a tabela, nós tínhamos lá como maior causa, uma causa que era o quê? Justificável. Lembram que em cinza estavam as causas justificadas. Qual que é a maior, então? 67%, né, perdeu o seu animalzinho quando ele morreu. Então, qual foi a maior causa de perda de animais de estimação? Isso mesmo, a morte, né, do animal. Então, foi uma perda definitiva, não foi aqui um abandono, né? Foi algo que não tinha, né, como aí evitar. E a letra C, a porcentagem de animais castrados é maior entre cães ou gatos? Então, nós temos que pegar aquele gráfico que vai falar sobre a castração ou esterilização dos animais, tá? Então, né, pergunta é se a porcentagem de animais castrados é maior entre cães ou entre gatos. Então, o que nós vamos observar aqui? Que de cães nós temos, né, um total de 43% castrados. Como assim, professora? Porque a professora somou aqui o 24% com o 19%. 24% de fêmea castrada, 19% de macho castrado, de um total de 43%. Lembra que quando nós vimos o gráfico lá, a professora falou, né, que a parte cinza aqui, ó, representava menos da metade, menos de 50%. Então, ó, somando deu 43% de animais, de cães, na realidade, castrados ali ou esterilizados. Bem, agora gatos, né? Então, os donos de gatos, quantos que nós temos aqui? 36% de fêmeas e 37% de machos. Somando isso, quanto que vai dar? 36 mais 37, 73%, tá? Dos donos aí de gatos castram os seus animais. Então, ó, mais da metade aqui está em cinza, então são, né, os donos de gatos que castram eles. Então, a pergunta, a porcentagem de animais castrados é maior entre cães ou gatos? É maior entre gatos, né? Porque gatos é 73%, se a gente voltar lá, cachorros é 43%. Então, é bem maior a porcentagem de castração entre gatos. Bem, os objetivos da nossa aula de hoje era reconhecer a função de tabelas e gráficos no texto lido e escrever corretamente o plural das palavras terminadas em ão. Então, pessoal, até a nossa próxima aula, fiquem bem, e o pedido da professora de vocês transmitirem, né, difundirem essas informações que vocês tiveram na aula para as pessoas que convivem com vocês. Então, contar para elas que é importante castrar os bichinhos, que abandonar o bichinho é um crime, que exige cuidado, até mesmo vocês que muitas vezes ficam lá, né, pedindo para a mãe, ai mãe, eu quero um bichinho, eu quero um bichinho, eu quero um cachorrinho, eu vou cuidar, eu prometo. Então, a gente sabe que tem que ter muita responsabilidade e a gente viu que existem então essas implicações, essas consequências aí de adotar um animalzinho. Então, né, contem essas coisas para as outras pessoas, fiquem bem e quem tem os seus bichinhos, cuidem muito bem deles, tá? Até a nossa próxima aula. Vem aí, História! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Mais uma vez a professora Maria aqui no Vem Aprender com História.
Prepara o seu caderno, a folhinha de atividade da aula 10.2 e o lápis e a borracha. Antes de começarmos a nossa aula de hoje, eu vou responder umas questões que chegaram até mim via WhatsApp do celular da Laura e do Pedro. Quem sabe vocês também ficaram com a mesma dúvida e aproveitamos para saná-las. Na aula da semana passada, a professora usou uma palavra assim: colocou fim ao monopólio comercial. O que é monopólio comercial? Vamos entender isso aqui. Vamos lá, Pedrinho. Vou falar para você então a primeira pergunta. Na época que Dom João chegou aqui no Brasil, lá no ano de 1808, ele chegou em Salvador, como nós vimos a aula passada. Lá em Salvador, a primeira medida que ele fez foi abrir os portos às nações amigas. Lembrando que a nação amiga, entre aspas, era a Inglaterra, porque os ingleses que ajudaram a família real a sair lá de Portugal e a chegar então aqui no Brasil. Então a primeira atitude dele, dessa abertura dos portos às nações amigas, colocou fim ao chamado Pacto Colonial. O que é pacto? Um acordo. Existia um acordo onde o Brasil só podia enviar produtos para Portugal e só de Portugal, então, receber os produtos. No Brasil ainda não tínhamos fábricas, a não ser olarias para fazer telhas e algumas para fazer roupas para os escravos que aqui já estavam, tá bom? E a outra pergunta que nós vamos ver é da Laurinha, mas para nós entendermos melhor, olha o que a prof fez para vocês. Monopólio, mono um, então um comércio apenas. Hoje, se você for num supermercado, você pode ver que tem produtos dos mais variados países, da China, da Argentina, de vários locais. Na época que nós estamos estudando aqui, século XIX, apenas Portugal é que precisava, então, fazer esse pacto, esse acordo onde o Brasil fornecia, o Brasil vendia seus produtos a preço muito barato e comprava a preços elevados de Portugal. A pergunta da Laurinha diz respeito ao Algarves. Bem no finalzinho da aula, a professora falou assim: Dom João elevou o Brasil à categoria de reino unido a Portugal e Algarves. Algarves é esse pedacinho de terra aqui, lá em Portugal. Aqui nós temos Portugal, aqui nós temos Algarves. Algarves tinha sido invadido por um dos povos lá do passado. E Portugal expulsou esses povos da terra, mas, lembra que a história sempre tem um mas, pegou para ele o reino que ele ajudou a população, então, a retirar os seus invasores. Por isso, Reino de Portugal, Reino de Algarves e também o Reino do Brasil. Porque lembre que não seria muito bom o Brasil, aqui o Dom João, estar numa colônia. Ele era um príncipe, logo seria um rei. E a última perguntinha da Laura, até ela ficou um pouco envergonhada, diz respeito aqui, que eu falei que a rainha, a Dona Maria, ela recebeu um título de a louca. Por que chamaram ela assim, será? Será que realmente ela era louca? Olha o que aconteceu. Ela perdeu num espaço muito curto de tempo o esposo, que aliás chamava-se também Pedro, era o Dom Pedro III. Pouco tempo depois ela perdeu o filho José, o Dom José, ele era o filho mais velho, ele que seria o seu sucessor. Ele morreu de varíola. Naquela época não existia vacina ainda. Olha a importância da vacina para nós. Além do Dom José, ela perdeu mais uma filha, o genro e o neto. Então, na verdade, a Dona Maria ela entrou numa profunda tristeza. Ela andava à noite pelo palácio, ela chorava demais, ela gritava, às vezes ela tinha surtos de riso e o povo achava que ela não estava bem da cabeça. Na verdade, era depressão, gente. Então, você que de repente está com esse sentimento profundo de tristeza, não é mimimi, tem ajuda, procure alguém para você desabafar, para não ser confundida assim igual a Dona Maria I. Vamos então começar a nossa aula de hoje? O que será que a professora trouxe? Olha o tema que eu trouxe para vocês. Nos tempos do imperador. Será que o Brasil teve imperador? Vamos descobrir hoje com a professora? Olha o nosso objetivo: compreender o processo da implementação do governo imperial do Brasil.
Para nós chegarmos aqui no Império, nós temos que ver o que estava acontecendo nessa época. Lembre lá que nós estamos no governo do Dom João, que governou de 1808 a 1821. Trouxe ele de volta lá para vocês relembrarem. Com a morte da Dona Maria I, aqui no Brasil mesmo, em 1816, o sucessor ao cargo de rei de Portugal, Brasil e Algarves seria Dom João. Mas ele estava aqui no Brasil. Lembra da população portuguesa que não veio nos navios? Aliás, 15 navios, gente, vieram para cá. Só no Dom João tinha mais de 1000 pessoas empilhadas, junto com vacas, com cavalos, com galinhas, como a professora já contou, e a situação muito ruim que eles então vivenciaram. Então, o povo que ficou lá lutando contra as tropas de Napoleão, conseguiram expulsar Napoleão de Portugal depois de algum tempo. E lá em 1821, eles começam a exigir ou Dom João volta para Portugal para se tornar rei deles, ou eles iam escolher outra pessoa. Dom João, que de bobo não tinha nada, juntou suas traias de volta e partiu Portugal. E levou com ele, lembra que eles trouxeram dinheiro que a professora contou? Dinheiro, móveis, roupas, utensílios, prataria, livros. O dinheiro do Banco do Brasil, ele levou embora. E o Banco do Brasil faliu. Quem que ele deixa aqui no lugar? Aqui em seu lugar, para ficar tomando conta do Brasil, ele deixa o seu filho, Pedro de Alcântara, como príncipe regente. Portugal continuou a enviar tropas para o Brasil. Então, embora Dom João tenha retornado a Portugal, ele ainda continuava mandando ordens para o Brasil. Em 9 de janeiro, Dom Pedro vai tomar uma atitude bem legal, porque a gente vai ver agora. Os portugueses estavam exigindo que Dom Pedro, que está ali na foto, também voltasse para Portugal. Mas Dom Pedro saiu na sacada do seu palácio e falou à população: se é para o bem de todos, felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Entrou para a história como o dia do fico. Os acontecimentos dos meses seguintes levaram à separação do Brasil de Portugal. Que acontecimentos foram esses? Todas essas medidas que Dom João estava ainda mandando aqui no Brasil. Mas quem estava governando aqui era Dom Pedro. Por que o Dom João ficava se metendo? O que Dom Pedro fez? As medidas eram lidas. Se elas estavam em desacordo com as ideias aqui do Brasil, o Dom Pedro não acatava. Só era então acatada as medidas que tinha ali a assinatura do Dom Pedro e embaixo escrito cumpra-se. Ou seja, podem fazer que eu concordei. Em 7 de setembro de 1822, ocorre a independência do Brasil. Todas essas medidas tomadas por Dom João, a interferência deles aqui no Brasil, foi então fazendo com que os brasileiros aqui quisessem separar-se de Portugal. Dom Pedro estava lá para o lado de São Paulo e a sua esposa Maria Leopoldina, que estava então interinamente no poder, ou seja, estava na hora governando no lugar de Dom Pedro, junto com José Bonifácio e mais algumas outras pessoas da política, começaram a ver, é o momento de nós nos libertarmos de Portugal. Ela vai então escrever uma carta para o Dom Pedro, o José Bonifácio também escreve uma carta e o mensageiro vai até onde o Dom Pedro se encontra para levar então esses papéis. Quando Dom Pedro vê toda a interferência do Dom João aqui no Brasil, ele vai tomar uma atitude assim, tira fora as cores de Portugal, que é uma divisa, ou seja, umas coisas que eles tinham nos uniformes, e ele levanta a sua espada então e brada, independência ou morte. Ou seja, estávamos livres do governo português. Estávamos agora, Brasil, independente. Por isso que é feriado no dia 7 de setembro. Sabia disso? Olha, logo, logo vai fazer 200 anos que aconteceu esse fato. Olha como nós estamos vindo na história até chegarmos nos dias atuais. Para retratar esse momento, algum tempo depois, um artista chamado Pedro Américo retrata esse quadro. Só que ele não é bem assim que aconteceu. Mas lembre-se, tem que mostrar uma coisa bonita para o povo.
Por exemplo, aqui está Dom Pedro com a espada lá, ó. Independência ou morte. Os seus dragões, ou seja, os seus soldados. Aqui nós temos a representação do povo participando. Lembra que a professora falou de carro de boi? Olha aqui o que era o carro de boi, ó. É uma carroça bem comprida, puxada por bois ao invés de cavalos. Aqui nós temos uma casa. Isso aqui foi às margens do Riacho Ipiranga. Será que existia essa casa lá? Será que esse povo estava nessa hora passando por aqui? Não, mas foi uma forma que o Pedro Américo fez de retratar esse momento histórico do nosso país. Aliás, nós estávamos então libertos de Portugal. Agora nós éramos um país independente. Vamos registrar essas primeiras falas da professora através de atividades, através do registro no caderno para nós não esquecermos? Pega o caderno lá então e anota a data de hoje, o nosso tema, que é no tempo do imperador, e as frases que a professora colocou para você não esquecer. Dom João governou de 1808 a 1821, quando retorna a Portugal, senão ele iria perder o trono. Deixa seu filho Pedro de Alcântara como príncipe regente. Portugal exige que Dom Pedro também retorna a Portugal, mas ele não aceita, ele prefere ficar no Brasil, que é o dia do fico, e em 7 de setembro de 1822 ocorre a nossa independência. Vamos lá, 7 minutinhos para vocês.
Continuando a nossa história, vamos lá, crianças. Começa então o que nós chamamos de primeiro reinado. Começou em 1822 até 1831. Dom Pedro foi aclamado imperador do Brasil. Ele não quis ser aclamado como rei. Ele não queria lembranças lá de Portugal. Então ele fez, né, a sua coroação. Até nós temos ali a primeira imagem, ele sendo coroado então como imperador. E ele vai governar até o ano de 1831. Por que será que só esse período de tempo? Vem aprender que nós vamos desmistificar isso. Vamos entender o que isso significa. Em junho vai ocorrer então a eleição para a Assembleia Constituinte. O que é isso, professora? É aquele local onde estão os deputados federais, os senadores, os representantes do povo para ajudar a governar. E essa Constituição, essa Assembleia, na verdade, eles vão colocar então um item aonde eles vão dizer assim que Dom Pedro tinha os seus poderes limitados. Dom Pedro não gostou disso, como que vai limitar meus poderes? Sabem o que ele fez? Fechou a Assembleia. Quem estava lá dentro não saía, quem estava fora não entrava. E ele outorga. Ai, que palavra difícil. O que é outorga? É impor. Outorgar é impor. Ele impôs a nossa primeira Constituição. O que é Constituição, professora? Constituição é um conjunto de leis que rege um país. Então foi em 1824 a nossa primeira Constituição. Foi um período conturbado, porque muitas pessoas não aceitaram, principalmente os portugueses que aqui moravam, não aceitavam se separar de Portugal. Então aconteceu rebeliões no Nordeste, aconteceu rebelião no Uruguai. Sabiam que o Uruguai pertencia ao Brasil com o nome de província Cisplatina? Então quando eles quiseram se libertar também do Brasil, foi os soldados brasileiros lá lutar. Mas os brasileiros não gostaram disso. Lá o costume era diferente, a língua era diferente, não era Brasil. Então deixa os uruguaios para lá. Mas foi a Guerra da Cisplatina que ajudou também a ter crise no nosso governo. Em 1831, o Dom Pedro então abdicou. Ai, a professora com as palavras difíceis. Abdicar é renunciar. Saiu, deixou, foi-se embora. Voltou para Portugal. Olha o que ele fez, gente. Ele deixou no seu lugar o outro Pedro, que era o seu filho, filho do Pedro I, que vai então governar o nosso país. 5 anos. Alguém pode governar um país com 5 anos? Acho difícil, né? O que vai acontecer então? Antes de nós vermos, olha a Maria Leopoldina ali. Ah, a professora não falou que ela mandou uma carta para o Dom Pedro? Olha ela ali para vocês a conhecerem. Vai começar um período do Brasil chamado de regência. Já ouviram falar do Colégio Regente Feijó? Regente Feijó era um padre Diogo Feijó, que foi um dos regentes do Brasil. Olha Dom Pedro II, pequenininho com 5 anos. Ali ele está com quase 15, aonde ele vai então ser aclamado de maior de idade e vai então começar a governar o Brasil. Muitas rebeliões ocorreram nesse período, como a Farroupilha, Malês, Sabinada, Balaiada, Cabanagem, que vocês vão estudar quando vocês forem para o Fundamental 2. Farroupilha, Rio Grande do Sul, 10 anos de conflito, gente. Malês foi uma revolta da Bahia, dos escravos, que eram chamados de malês. Sabinada, na Bahia também, o médico Dr. Sabino era o líder. Balaiada, era o Francisco dos Anjos, que fabricava esses cestos de balaios de palha, que muitas vezes as pessoas até têm em casa. E a Cabanagem, que eram pessoas simples que moravam em cabanas, mas vocês vão estudar isso mais pra frente. Para poder terminar tudo isso aqui, eles vão criar um clube, e eles dão o nome do clube de Clube da Maioridade, e pegam o Dom Pedro II, que vai ser essa foto aqui, ó, para ser o presidente do clube que eles criaram. Então, Dom Pedro II vai se tornar de maior. Pode acontecer isso, professora? Pode. Sabiam que eu já fiz isso aqui também com o meu filho? Ele foi trabalhar na Argentina e ele tinha apenas 16 anos. A burocracia para mandar ele para lá era tão grande que chamar ele para um cartório, para nós podermos fazer então ser a maioridade dele decretada, nós fomos, eu, o pai dele e ele até o cartório, e ele se tornou de maior. Tem mais responsabilidades aí, gente. Vamos continuando. Para nós vermos se vocês fixaram isso, nossa segunda atividade do dia, marcar V para verdadeiro, para as frases verdadeiras, F para as frases falsas. Vamos lá?
fugindo? Vamos lá, povo. O governo de Pedro I ficou conhecido como Primeiro Reinado. Certo ou errado? Verdadeiro, certo, professora. A primeira Constituição do Brasil foi imposta aos brasileiros. Lembra que a professora contou? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Dom Pedro I renunciou ao trono e deixou seu filho de 5 anos em seu lugar. Falso ou verdadeiro? Lembram lá? Verdadeiro. O período regencial foi calmo e trouxe progresso ao nosso país. Não teve nenhuma briga. Será? Falso, né? A professora contou para vocês que nós tivemos algumas rebeliões e com o golpe da maioridade, Pedro II assume o poder com apenas 14 anos de idade. Lembra que a professora comentou? Verdadeiro. Muito bem. Continuando a nossa história. Começa então o segundo reinado. Pedro mais jovem, Pedro II. E o Pedro mais na época que ele saiu do nosso Brasil. Período de grandes transformações no nosso país. Ocorre a pacificação, aquelas guerras, aquelas crises nas províncias, o Dom Pedro consegue dominá-las. Ocorre também uma guerra contra o Paraguai, que vocês também vão estudar no Fundamental 2. Pera ou pesquisa. História é pesquisa. Lembra que a professora falou? Pesquisa, estudo, perguntas. Vamos lá. Ocorre também a plantação do café. O café vai substituir a cana-de-açúcar, o ouro, o pau-brasil e vai se transformar no produto mais importante do Brasil. Era o ouro negro que eles chamavam. E surge também uma nova classe social que são os barões do café, os donos do poder. Só que muita gente não vai aceitar essa escravidão que ainda existia no nosso país. E vão começar a criar leis abolicionistas, começar a pressionar o governo para que essas leis fossem criadas. Quais leis que vão aparecer então? A primeira dela, Eusébio de Queiroz, não deixava entrar escravos africanos no Brasil, ou os africanos que seriam escravizados, que é o mais correto. Só que internamente eles continuaram sendo comercializados. Tivemos a lei do ventre livre. As crianças nascidas após a promulgação da lei, ou seja, quando ela foi feita, eram consideradas livres, mas eles não podiam sair. Se eles eram pequenos, precisavam ainda da ajuda da sua mãe. Lei dos sexagenários. A partir dos 60 anos, esse escravo africano ou africano escravizado estava liberto, depois de trabalhar uma vida inteira. Coitado. E a última, a Lei Áurea, que colocou fim em todos a escravidão. Todos os escravos estavam livres e isso se deu no dia 13 de maio de 1888, foi assinada pela princesa Isabel. Os cafeicultores, os plantadores do café, não gostaram nada disso não, eles tinham comprado o escravo. Então eles vão passar a criticar a monarquia, criticar o governo do Pedro II e exigir então a república. O que vai acontecer? Esse desgaste do governo do Pedro II com relação aos cafeicultores leva ao golpe que colocou então na nossa política o poder ou a república. Então nós vamos ter agora presidente, não mais imperador, não mais rei, mas sim presidentes. Isso se deu em 15 de novembro de 1889. Era o fim da monarquia do Brasil. E para nós fixarmos isso, vamos lá para a nossa atividade. Vamos completar as lacunas com as palavras que a professora comentou para a gente poder fixar bem essa atividade então. Vamos lá. 5 minutinhos para vocês.
então, vamos ver quem acertou. O segundo reinado foi um período de crises nas províncias brasileiras. Não era chamado de estado, tá, gente? Eram províncias nessa época. Só com a república que passaram a se chamar de estados. O Pontinhos foi o principal produto econômico e surge uma nova classe que é os barões do café. Que produto é? Café. O Brasil se envolve na guerra contra um país vizinho nosso, que era o Paraguai. Surgiram leis abolicionistas como Eusébio de Queiroz, Lei do Ventre Livre, as crianças que nasceram depois então dessa lei ser feita, Lei dos Sexagenários e a Lei Áurea, que dá liberdade a todos os escravos. Com o fim do segundo reinado em 1889, tem início o período da República no Brasil. E aí, atingimos o nosso objetivo? Conseguiram compreender então como que se deu esse processo de implementação do governo imperial no Brasil? E você aí, amiguinho, se tiver dúvida com alguma coisa que a professora falou, manda para diretora, no grupo da sala, que eu vou responder. Se não der por aqui, como eu fiz para o Pedrinho e para a Laura, a gente faz então, né, no grupo de vocês do WhatsApp, tá bom? Obrigada, até a próxima aula! Vem aí, matemática. Olá, crianças! Bem-vindos aqui ao nosso Clube da Matemática com a professora Ana Li. E hoje nós vamos resolver um desafio bem legal com o nosso Tangram. Vocês receberam lá na folha de atividades o Tangram de vocês, lembram que nós usamos nas aulas passadas? Então nós vamos fazer a nossa atividade de hoje usando aquele Tangram. Então pega ele lá pra gente começar a nossa aula, ok? Beleza. Muito bem, então qual é o desafio? Nós vamos construir polígonos com o nosso Tangram, isso mesmo. Vamos ver o que está pedindo? Monte, usando as peças do seu Tangram, um polígono de 6 lados, ou seja, um hexágono. Nossa, professora, como que eu vou fazer um hexágono com as peças do meu Tangram? Lembrando, eu tenho que usar todas as peças. Eu não posso deixar nenhuma de fora. E outro detalhe, eu não posso sobrepor uma peça sobre a outra, tá bom? Só posso encaixar encostando. Feito? Então vocês vão ter 5 minutinhos para tentar. Daqui a pouquinho eu vou conferir com vocês, tá bom? Até já!
Conseguiram? Será que deu certo? Conseguiram encaixar sem sobrepor as peças? Muito bem. Então vamos ver aqui. A professora trouxe para vocês aqui 4 possibilidades de vocês montarem o hexágono com as peças do Tangram. Vamos conferir com a professora se você fez uma dessas? Vamos lá, olhem na telinha de vocês. Bem, nós podemos pegar as peças do Tangram e encaixá-las assim, ó. Triângulo com triângulo, os 2 triângulos maiores. Aí o médio, o paralelogramo, o quadrado, um triângulo pequenininho aqui e o outro triângulo pequenininho ali. Fechamos um hexágono, acharam? Olhem bem como é que é o encaixe. Vê se alguém conseguiu fazer assim. Não desmanchem dos outros, tá bom? Vamos conferir que a professora tem mais 3 possibilidades ali para ver se você conseguiu. Essa é uma delas. Vamos ver a próxima? O triângulo maior, o paralelogramo, o triângulo pequenininho, encaixados assim. Aí o médio, triângulo médio, o médio, né? O verdinho é o médio. Aí o outro triângulo pequeno, o quadrado e o triângulo maior. Olá, fechou um hexágono? Conta lá os lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olhe, mais um hexágono. Ficou diferente do primeiro, né? É um hexágono que a gente quase não é acostumado a ver por aí, né? Mas ele é um hexágono também. Vamos ver outra possibilidade? O triângulo maior ou triângulo maior. O triângulo médio, o paralelogramo, o triângulo pequeno, outro triângulo pequeno e o quadrado. Nossa, professora, isso daí é um hexágono? É, conta lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Nossa, professora, parece um desenho de uma casa. Isso mesmo! Olha, tem gente que observou muito bem. Parece o desenho de uma casa, né? Meio que inclinada assim do ladinho, né? Ela tá meio tortinha. Mas é um desenho de uma casa, sim, senhor. O contorno, né? O contorno dela. Muito bem. Vamos agora para a nossa próxima possibilidade. A última que a professora trouxe. Vamos ver qual é a próxima? Triângulo médio, triângulo grande, outro triângulo grande, o triângulo pequenininho lá em cima, o quadrado, o paralelogramo e o triângulo pequeno. Opa, fez 6 lados? Nossa, professora, parece aquelas figuras de pedras preciosas, né? Como se fosse um diamante, alguma coisa assim, uma ponta, né? De uma pedra, assim, daquelas pedras preciosas que a gente tem por aí. Exatamente, olha lá, 6 lados? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha quantas possibilidades a gente tem de fazer o hexágono. Gostaram? Será que vocês encontraram outra maneira? Se tiver só encaixado e não sobrepor as peças, tá valendo. A professora trouxe 4 possibilidades aqui para vocês, mas quem sabe alguém não achou outra. Se você conseguiu fazer uma coisa diferente, ou até mesmo essas aqui, tira uma fotinho, manda aqui para o WhatsApp do programa que tá aparecendo aí na telinha para vocês. A professora vai querer ver o que você conseguiu montar. Feito? Então tá bom. A professora vai ficando por aqui, meus anjos. Continuem se esforçando. Excelente atividade que nós fizemos hoje, né? Um grande beijo e até o nosso próximo clube. Tchau, tchau!